Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por terem aceito o nosso convite para estarem conosco aqui hoje em um evento do RS Solar, o RS Solar em Pauta, com o tema hoje Oportunidades em Eficiência Energética. Nosso objetivo hoje é promover capacitação, promover discussão sobre gestão de energia, sobre eficiência energética, um assunto que é de extrema importância, é praticamente chover no molhado, né, falar isso. Aliás, por não termos discutindo eficiência energética por tanto tempo, é que hoje é mais importante ainda falar sobre isso, falar sobre eficiência energética, a importância disso para o país, para o mundo, e nosso foco hoje para o negócio, para os negócios, para as empresas. Nós teremos hoje um espaço para colocar conteúdos com os nossos painelistas no RS Solar em Pauta, mas o nosso objetivo também é tirar a dúvida de vocês, tirar todas as dúvidas de vocês. Nós vamos falar sobre eficiência energética, geração de energia versus economia, projetos de gestão de energia, políticas públicas, auditoria energética e transição energética. A gente viu essa semana no noticiário, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovando o orçamento de 2022 e sinalizando que aqui no Sul nós teremos um reajuste, um aumento na tarifa de energia só devido ao fundo setorial de até 4,65%. Isso sem falar nos outros pontos que pressionam a conta de luz e que vão sustentar um reajuste, sim, de 2 dígitos, novamente na tarifa de energia em 2022. Nós precisamos falar sobre eficiência energética e é por isso que essa é a nossa pauta de hoje do RS Solar. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos painelistas, vou abrir já para perguntas, vocês já podem pensar aí nos seus questionamentos, quais são as dúvidas de vocês. Mas para explicar um pouquinho sobre o evento de hoje e sobre o que é o RS Solar, eu convido a professora da URGS, Aline Pan. Aline, contigo. Boa noite, Giane. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Vou falar em nome do programa RS Solar, né? O programa que estabelece uma governança entre lideranças empresariais, associações, governos, academia e sociedade do estado do Rio Grande do Sul, que tem o objetivo de fortalecer a cadeia do setor de energia solar e eficiência energética. Então, hoje nós vamos fazer o nosso primeiro evento online do ano. O programa RS Solar iniciou em dezembro de 2020, né? E ele tem esse intuito de fomentar e desenvolver as ações para a melhoria do ambiente de negócios e o desenvolvimento sustentável do segmento como um todo. Então, esperamos que a pauta de hoje do programa sobre oportunidades em eficiência energética seja útil a todos os telespectadores e que a gente possa conversar e tirar todas as dúvidas dos interessados. Ô, Giane, estava no mudo agora na tua volta. Aí. Obrigada, Aline. O pessoal aqui já está participando, já está dando boa noite para a gente aqui nos comentários, tá? Então, estão aqui conosco o Dalmedson, a Viviane, a Flora, a Alice, a Juliana, o Xisto, o Roberto, Bruno, Aldonir, Eleomar, Samuel, muito obrigada. Ó, o pessoal dando parabéns pela iniciativa do RS Solar em Pauta. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês podem mandar exatamente por esse mesmo espaço os questionamentos e as dúvidas que nós vamos responder, que os nossos painelistas
vão responder hoje, tá? Estou acompanhando aqui todas as mensagens de vocês ao longo do nosso painel, que terá, além da professora Aline Pan, também a empresária da Efficiency, Cassandra Tomé, o professor da PUC Odilon Duarte, são esses nossos painelistas de hoje. Então, já comentei antes, né, que o nosso tema é eficiência energética e como é importante, os nossos painelistas vão frisar isso, a importância de falar, explicar, discutir e implementar eficiência energética antes mesmo da geração de energia. E para explicar um pouquinho sobre o que é eficiência energética, eu passo a palavra para o professor Odilon Duarte. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bem, de uma forma bem didática, né, a eficiência energética, vamos falar um pouquinho sobre a energia, para que ela é utilizada, né? Então, ela necessita ser transformada para que nós tenhamos algum tipo de serviço, né, seja calor, movimento, né, iluminação, tá? Então, esse processo de eficiência energética é justamente o quê? Utilizar menos energia para fazer esse processo de transformação. E a eficiência energética, ela pode ser empregada tanto em residências, né, como comércio, serviços e indústria. O potencial de economia no Brasil é uma coisa absurda, tá? Então, o nosso país está muito atrás, vamos dizer assim, de nações desenvolvidas, tá? Então, se nós observarmos, por exemplo, o sistema o sistema de uso final, ou seja, o consumidor final, nós temos potenciais aí em torno de 18%, em média, né, de economia de energia, né? Pensando num país que necessita do desenvolvimento, isso aí é muito para uma nação, tá? Então, a eficiência energética 18% no Brasil, professor? sim, e um valor médio, tá? Mas a gente tem cases, né, que mostram, por exemplo, grandes indústrias, né, que elas chegam até 43%, 38% que nós conseguirmos, né, conseguimos na prática, né, esses valores dentro das indústrias. O comércio também, shopping centers, né, hospitais, prédios públicos de uma forma geral, os diagnósticos, as implementações de projetos de eficiência energética, alguns deles ultrapassam os 50%, tá? Então isso realmente denota uma grande vantagem para o país, até porque tem um dado que é importante, né? O custo de expansão do sistema elétrico, ou seja, para que eu forneça eletricidade para as pessoas de maneira adequada, ele é quase o dobro do custo de que economizar energia, ou seja, eu pago quase o dobro do quilowatt-hora para expandir o meu sistema elétrico, enquanto que economizar energia é praticamente a metade. Então, a eficiência energética é importante antes de fazer um processo de geração, porque a gente diminui o consumo, e aí sim a gente faz todo um planejamento para ver quanto realmente nós necessitamos de geração, tá? Então, nessa questão que a gente tem falado muito, da questão de transição energética, a eficiência energética ela é fundamental, tá? Porque senão nós vamos continuar gerando mais, tendo grandes sistemas de transmissão e distribuição, né? E quem termina pagando é o consumidor, porque você volta para a nossa tarifa de energia. Então, a eficiência energética, ela economiza duas vezes, né? No bolso das pessoas e também no custo da tarifa, tá? Então, esse valor de expansão do sistema elétrico, ele é pago pelo consumidor, não tem mágica, né? Então, a eficiência energética, vamos dizer assim, é tudo de bom, tá? E, como eu disse, ela pode ser utilizado de uma forma bem modesta, num pequeno comércio, assim como pode ser utilizado em grandes empresas, né? Então, é algo que é transversal em toda a nossa sociedade. E as medidas que precisam ser tomadas pelas grandes empresas são semelhantes aos pequenos negócios, professor? Não, isso depende muito, Giane, tá? Porque a eficiência energética, muitas vezes as pessoas trocam uma lâmpada, bom, é eficiência energética, mas o potencial está em sistemas, né, que aí é um pouquinho mais complexo, e no processo. Então, indústrias, né, a gente tem observado assim que se consegue o maior potencial quando realmente a gente trabalha nos equipamentos, mas também no processo industrial, tá? E isso traz uma economia fantástica, né? Claro que o processo de retrofitting troca um pelo outro, né? Ele tem a sua limitação, tá? E isso a gente verifica assim muitas perdas energéticas, por exemplo, o sistema de fundição, né? Muita energia térmica é perdida, né? A indústria de borracha, papel e celulose, né? A parte de petroquímica,
Então, existe um desperdício muito grande de energia, mas se você trabalhar no processo e aí trabalhar junto com o pessoal da indústria, isso realmente traz um benefício muito grande, do que simplesmente ir lá e trocar um equipamento pelo outro, porque muitas vezes aquele equipamento que eu estou trocando, na sua origem ele foi mal dimensionado, ele foi mal projetado, ele foi mal instalado. E isso muitas vezes não é verificado num projeto de eficiência energética, ou seja, nós perdemos a oportunidade, né, de fazer a coisa bem feita. Isso é uma coisa que a gente sempre bate em cima, né? Então, tem que se estudar de uma forma global, de uma forma holística, né, todo o sistema para realmente a gente ter esse potencial de energia. E eu penso assim, Giane, e aí telespectadores, que esse 18% está muito ligado, esse potencial que o pessoal coloca, ele, que é um dado oficial, ele está muito ligado à questão do retrofit, ou seja, troca um equipamento por outro. Agora, não se faz uma análise mais sistemática, né, do próprio sistema e do próprio processo de produção. Mas ele é Ou seja, transversal. poderia ter um potencial ainda maior. Sem dúvida, até pela nossa Esse experiência, percentual né? poderia ser maior. Exatamente. Então, potenciais de 38, 43, 51% de economia de energia com processo de medição e verificação, ou seja, isso foi implementado e depois se volta a campo para fazer as medições. Então, veja, né? Então, você conseguir tirar 51% do consumo de uma indústria, né? Tem alguma coisa errada, tá? Porque realmente aí o desperdício é muito grande. E isso tira força da nossa indústria, tira força porque nós perdemos competitividade. E um outro ponto, Jane, embora nós tenhamos uma matriz energética limpa e o sistema consolidado hídrico, que é barato, depois de implementado ele termina sendo barato a operação e manutenção dele, nós temos uma das tarifas mais caras do mundo. Então, quanto mais eu gastar energia de forma desenfreada e sem necessidade, isso termina assim prejudicando demais a nossa competitividade. Tem uma empresa, não vou citar o nome, tem uma empresa da parte siderúrgica que se mudou do Brasil para os Estados Unidos para produzir o alumínio e exportar para o Brasil. Mas por que eles saíram do Brasil? Pelo custo da energia elétrica. Então, fundição, processos metais mecânicos, eles são energointensivos, eles utilizam muita energia. Então, Eu até realmente, se li eu esses tenho... tempos que para produzir alumínio, 50% do custo é de energia? Exatamente, exatamente. Então, isso realmente, né, é um fator competitivo. Então, é necessário, né, cada vez mais, e aí a questão de políticas públicas mais abrangentes, né, para que realmente se incentive, né, a questão do emprego de eficiência energética. E é por isso que a gente está aqui, né, justamente para discutir essas questões relacionadas ao uso eficiente da energia. Nós vamos entrar também mais em políticas públicas aí no decorrer do nosso painel. Obrigada, professora Odilon, por enquanto. Claro. Agora vou conversar com a empresária Cassandra Tomé, que é a da Efficiency, e mais ou menos na mesma toada do que falava antes com o professor, né? E a pergunta é como ações comportamentais podem trazer resultado é economia, em um projeto de eficiência energética. E eu já antecipo que a Cassandra tem uns casos concretos bem interessantes, inclusive de reduções bastante grandes, em torno de 40% de consumo, de redução desse consumo, né, Cassandra? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, colegas do RS Solar. Agradeço ao Sebrae pela oportunidade aqui em divulgar esse tema tão pertinente nesse momento. Sim, as ações comportamentais, elas são fundamentais a partir do momento em que se revela a necessidade de economia e não desperdício de energia. Me explico. Num projeto de eficiência energética, se inicia pelo diagnóstico, é um olhar para dentro da empresa. Então, aquele olhar que vai fazer uma avaliação das possibilidades que se tem de economia, de redução, de não desperdício, porque se entende que esse é o nosso quilowatt mais barato, ele é aquele que a gente está botando fora e que não necessita nenhum tipo de investimento, a não ser comportamental, para ser reduzido. Então, a eficiência energética, quando ela leva para essa empresa o conhecimento, um diagnóstico preciso, identificando pontos de ação,
e comunica isso de uma maneira adequada aos usuários, aos funcionários, aos colaboradores, isso tem um efeito muito impactante. Eu tenho várias experiências e cases de muito sucesso, acima de 40%, 60%, até no próprio Instituto Senai de Mecatrônica, onde nós começamos um trabalho em conjunto com um sistema inglês de diagnóstico, nós obtivemos 60%, e num lugar onde nós temos os engenheiros capacitados. Então, eu diria que a eficiência energética, ela é uma conexão, é uma grande conexão, aonde nós instalamos equipamentos, nós podemos nos valer de tecnologia que nos faz esse diagnóstico, e cruzando esses dados com o que está sendo usado pela empresa para produzir, para fazer a sua produção mensal, anual, fazendo esse cruzamento de dados, nós conseguimos informar aonde está o desperdício. Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho de diagnóstico e desvendar assim, as necessidades. E, Cassandra, tu consegue mostrar para nós alguns exemplos que ilustrem bem isso, pegando esses casos onde a redução de consumo foi mais intensa, 60%, 50%, 40%. Quando vocês pegaram a situação e aí analisaram, diagnosticaram, e vocês identificaram onde estavam os problemas nesses casos e que medidas, em geral, assim, né, falando no geral, fizeram com que se conseguisse esse resultado, essa economia do consumo de energia? Eu vou trazer um caso bem bacana que me emocionou, além de apontar e ter um bom resultado, porque foi no Hospital Beneficente de Flores da Cunha. Nós identificamos, na realidade, o trabalho iniciou, contrataram a Efficiency, minha empresa, para verificar o porquê que uma máquina de imagem, uma tomografia, estava consumindo tanto. E eu perguntei na época à diretora do hospital se ela tinha certeza que seria aquela máquina. Ela me disse, sim, essa máquina é muito grande e deve estar consumindo muito. Pois bem, nós começamos o diagnóstico e identificamos algo inusitado. Não era a máquina de tomografia, ela era absolutamente eficiente, ela só era grande, né? Ela não consumia muita energia, ela era bastante eficiente na sua performance. O que apareceu foi que duas cargas, ou seja, duas ações, a lavanderia junto com a autoclave que esteriliza esses equipamentos, elas aleatoriamente eram ligadas. E quando ligadas, por apenas 10, 15 minutos durante o período, elas ultrapassavam a demanda contratada desse hospital, e o que ocasionava assim, um espanto e uma medida protetiva do hospital era aumentar a demanda. Se eu estou atingindo a demanda de 60, eu contratei a demanda de 60, ela não está sendo suficiente, eu estou pagando multa, eu vou contratar 70, eu vou contratar 80. E na identificação, no diagnóstico que nós fizemos, nós percebemos que isso era apenas um pico durante um momento aleatório no mês. Então, aquilo não justificava a necessidade de uma demanda tão grande, mas por desconhecimento, né, por não se tornar visível esse invisível, é que elas se protegiam dessa maneira. Nós identificamos o problema, chamamos as pessoas responsáveis de cada setor para uma reunião, e nesse momento, de um dia para o outro, nunca mais aconteceu aquela ultrapassagem de demanda. Então, nós pudemos renegociar essa demanda, que já estava no 75, e baixar a um nível que tivéssemos uma certa proteção, até avaliarmos em conjunto se aquele nível já teria sido suficiente para se seguir na performance daquela forma. E até hoje, nunca mais se voltou. Neste caso, Cassandra, a solução foi muito simples.
O que eles gastaram? Simplesmente com diagnóstico, Jane. A única coisa que o investimento que foi feito foi através dessa maneira que nós nos utilizamos de tornar visível o invisível e demonstrar para o usuário, porque uma coisa é eu te dizer que economiza, a outra é eu conseguir te comprovar um antes e um depois. No momento em que cai essa ficha, nunca mais a pessoa volta a cometer aquela ultrapassagem, porque ninguém bota fora energia porque quer, né? Nenhuma empresa, nenhum hospital, nenhum estabelecimento comercial desperdiça porque quer. Então, é por desconhecimento mesmo, por não saber aonde essa energia está sendo desperdiçada. Sim. Tá certo, Cassandra. Até daqui a pouquinho. Agora vamos conversar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que está nos acompanhando. A Alice Rondon é aluna da URGS, espera ter aula com a professora Aline Pan. Ó, a professora Aline aqui, ó, futura aluna aqui. O João Inácio mandou uma mensagem: extra energia presenciando este grande evento, mas com eficiência energética, viu, João? O Tiago Cassol Severo, né? Parabéns aos participantes da RS Solar pela fantástica pauta, sucesso. A Thaís Crestani, muito bom poder ouvir o professor Odilon e a professora Aline Pan. A Ângela mandando aqui parabéns aos participantes, o pessoal mandando boa noite. A Viviane Pradella, parabéns pelo excelente trabalho, conhecimento é poder. Conhecimento é tudo, né? A Mara Schwengber, parabéns pela ótima apresentação. A Mara Schwengber, que é a coordenadora estadual aqui da Associação Brasileira de Energia Solar. Volta e meia eu estou acionando ela para tirar as minhas dúvidas aqui, as dúvidas dos ouvintes e dos leitores da Rádio Gaúcha de 0 hora sobre energia solar. O Gilmar Marinho aqui dizendo que trabalha com energia solar. A energia solar é um mercado bastante importante neste momento. Pessoal, lembrando, né, que os comentários estão abertos para vocês mandarem também dúvidas e questionamentos para os nossos painelistas, que eles vão responder hoje durante o painel. Mas, enquanto isso, eu tenho mais dúvidas aqui que nós planejamos, né, para deixar esse assunto bem esclarecido. A professora Aline Pan. Professora, os desafios e as oportunidades do mercado de energia com a prática da eficiência energética. E também aproveito para lhe perguntar como está o nível de consciência das empresas em fazer o investimento e buscar a eficiência energética nos seus negócios. Então, que bom, Alice, esperamos que possamos aí trocar, né, conhecimento juntos. Então, assim, Jane, a questão das empresas é bem complexa, né? A gente precisa, realmente, os desafios para a implementação da eficiência energética são inúmeros, e principalmente devido aos financiamentos, né? A gente não tem financiamento próprio, vamos dizer, para isso, como nós temos na área de energia solar, né? Que a gente tem, até porque muitas vezes os projetos que envolvem eficiência energética, como a Cassandra falou, né? É uma conscientização, é uma mudança de hábito é uma mudança comportamental, né? E isso, os bancos, né? Os agentes financiadores, eles não têm algo, né, concreto. Então, se eu vou financiar um sistema solar fotovoltaico, eu tenho os módulos, eu tenho os inversores, e isso dá uma garantia a quem vai fazer, né, ao agente financiador. E já na eficiência energética, a gente não tem isso. E então, tem muitos caminhos que eu acredito que nós precisamos, né, começar a trilhar se o Brasil quer apostar realmente numa transição energética. Porque os outros países já fazem isso, né? Países em grande desenvolvimento, e o nosso país está aquém disso. Então, primeiramente, nós temos um país que, se a gente for avaliar o Planejamento Nacional de Energia Elétrica, no setor industrial, os investimentos em eficiência energética são os menos requeridos. Ou seja, isso não é colocado em pauta e há uma ausência de sistemas de gestão de energia. Não há programas de obrigatoriedade, né, de projetos que têm eficiência energética dentro das indústrias. Então, eu tenho vários exemplos de países internacionais que utilizam esta prática e conseguiram fazer uma caminhada. Quando a gente teve o apagão em 2001,
o próprio TCU fez uma nota ao Ministério de Minas e Energia que a gente precisava investir mais, a gente precisava olhar mais para a questão de eficiência energética. E isso não aconteceu. E o ano passado nós tivemos quase novamente um apagão, né, com uma crise aí muito considerável e que acaba afetando todos nós, que é o preço dessa energia que nós estamos pagando. Então, nós temos muitas oportunidades, porque nós somos um país rico de recursos hídricos, de diversidade de recursos. A gente não tem só o recurso hídrico, né? A gente pode apostar em várias tecnologias de conversão e também na eficiência energética. Eu digo não e também. A eficiência energética ela deve ser pioneira, ela deve ser iniciar todo esse caminho, né? A gente fala, a gente quer mudar dos combustíveis fósseis para os renováveis, né? E aí começa toda essa discussão. Mas a gente precisa, primeiramente, apostar na eficiência energética, que é o que o Canadá, Portugal, Austrália fazem desde a década de 90. E com isso eles têm bastante... Como eles fazem isso, professora? Como o Canadá e esses outros países fizeram essa aposta? Então, por exemplo, Portugal tem um programa, né, que é o Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia. Empresas que, por exemplo, consomem mais de 1.000 toneladas de petróleo equivalente ao ano, precisa fazer uma auditoria energética a cada 8 anos. E durante esse intervalo de 8 anos, a cada 2 anos, eles têm que mostrar melhorias contínuas. Então, é esse diagnóstico que a Cassandra falou, eles são obrigados a fazer, eles precisam olhar para dentro da empresa e mostrar que eles estão fazendo isso continuamente. A partir disso, o governo também tem incentivo, que daí vem a questão da política pública, né? Ele incentiva a esse diagnóstico, ou seja, ele tem empresas que estão cadastradas que podem fazer esse diagnóstico. Se nós tivéssemos aqui equipes de engenheiros, né, os meus alunos aí que estão, os alunos do professor Odilon, né, as pessoas que estão trabalhando com a Cassandra, podendo homologar projetos como esse e assegurando para os bancos, né, que isso realmente haveria uma economia e que aquela empresa ou aquele empreendimento poderia retornar o valor que foi subsidiado, né, que foi tirado como recurso, nós estaríamos em outros parâmetros. Então, por exemplo, Portugal, ela focou muito na questão de empresas de alto consumo. Já o Canadá tem vários programas, mas um deles que é muito interessante, que é nas residências, que não é uma realidade do Brasil. A gente tem 1/3 do que é consumido no Canadá é para residência devido ao aquecimento. É um país muito frio, eles precisam, né, dentro das suas próprias residências, se aquecer. Então, eles começaram com esse investimento nesse programa, onde as pessoas tinham subsídios, né, de poder fazer auditoria, o diagnóstico, elas tinham ajuda até $750 canadense, e se eles tinham equipamentos para trocar, e se esses equipamentos fossem até $5.000 canadenses, eles poderiam ter uma ajuda governamental, enfim. Ele é muito bem estruturado, bem desenhado, e com isso, em 27 anos, o Canadá, de 1990 a 2017, o Canadá teve uma economia de 44,4 bilhões de dólares canadenses. Ou seja, é um investimento governamental inicial, mas o retorno é muito rápido, por conta de tudo que o professor Odilon e a Cassandra comentaram. Então, a gente sabe que o vetor de desenvolvimento de uma sociedade é energia. A gente vai crescer, a gente vai consumir mais. Não tem como não acontecer isso. Então, assim, nesses 27 anos, o que o Canadá cresceu de consumo de energia foi só 6%. Mas se ele não tivesse implementado as políticas de eficiência energética, ele teria aumentado em 57%. Ou seja, eles iam consumir em torno de 50% a mais do que eles estão consumindo hoje. Então, assim, são dados. Eu só dei 2 aqui, mas existem vários outros que a gente pode se basear, a gente pode se estruturar como país
e para criar o nosso modelo. É claro que não é uma receita que a gente pode replicar, porque nós temos condições, características diferentes, mas com certeza a gente pode aproveitar delas e teremos um resultado muito efetivo. Tá bem, obrigada, professora Aline, até daqui a pouquinho. Aqui estou com algumas perguntas ao Bruno. O Bruno diz que já teve aula com a professora Aline, das melhores que temos na URGS, diz o Bruno. O Ricardo dos Santos, parabéns pelo ótimo trabalho. A Viviane de novo aqui, poder de transformações positivas para o mundo. O Luiz Fernando Espinosa falando da explicação da Cassandra, né? Excelente explicação no caso do hospital. O Wagner Machado, parabéns pela apresentação. Vou aproveitar aqui, Cassandra, tem uma pergunta aqui que eu acho que foi enviada na hora da tua apresentação, que ela estava perguntando como se faz esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico que tu falaste, que inclusive no caso do hospital, o custo foi o diagnóstico, porque a medida foi uma solução muito simples para o problema e que gerou a redução tão grande no consumo. Como se faz esse diagnóstico? Então, respondendo aqui a dúvida do Renato Zimmermann. Renato, querido, boa noite. Eu, na Efficiency, faço esse diagnóstico me utilizando de equipamentos, de tecnologia, que coletam dados de leitura, e esses dados sobem para uma nuvem, onde são traduzidos, eu diria, em gráficos, porque é uma maneira mais intuitiva de entendermos essa linguagem, porque uma coisa é quando nós temos que fazer um trabalho com a engenharia. A engenharia com planilhas de Excel, com números e fórmulas, ela se entende. Muito bem. Uma operadora da lavanderia do Hospital Fátima não vai saber o que é aquilo tudo. Não vai adiantar eu comunicar essa pessoa através de uma planilha complicada para ela, né? Complicada até para mim, eu diria. É muito mais intuitivo quando se transforma esses dados em algo que você possa envolver o usuário. Então, eu utilizo equipamentos de alta tecnologia, internet das coisas e tempo real, Renato. Por que tempo real? Porque uma coisa é eu ir no hospital, monitorar pontualmente o hospital. Se eu tivesse monitorado pontualmente e desse o acaso de não ter pego aquele pico de demanda daquela hora, daquele momento, eu não saberia. Eu não saberia identificar, não teria identificado, eu não teria tornado visível esse invisível. Então, somente através, eu acredito na eficiência da eficiência energética, sendo redundante, mas ela você fazer um monitoramento contínuo, ou seja, durante um tempo longo, e segmentado, porque aí, então, é que nós vamos poder identificar pequenas nuances, pequenos comportamentos, como se você fizesse uma análise do seu comportamento cardíaco, por exemplo. Não adianta ir no médico aferir a pressão um momento, você tem que andar com aquele mapa e fazer com que ele descubra aonde e quando é a situação do seu estresse. É a mesma coisa. Então, eu utilizo equipamentos que me auxiliam nisso e uma equipe de engenheiros para poder interpretar esses dados e fazer as análises. E novas situações podem aparecer, né, Cassandra, com o tempo, né, nos negócios, novas situações que podem provocar, aumentar o consumo de energia e não serem identificadas se o diagnóstico não for perene, né? Isso aí, o monitoramento, né, periódico. Contínuo e segmentado. É fundamental, Jane. Ele traz um resultado muito mais eficiente. Nós estamos falando em eficiência. Então, o que é que temos como ferramentas para tornar isso eficiente e comunicar? Senão a pessoa não entende o porquê fazer aquilo, o porquê tomar aquela ação. Tá certo. Obrigada, Cassandra, por responder aqui a dúvida do nosso participante.
Mais perguntas aqui. Instalo solar, soluções de energia. Muito bom mesmo poder movimentar esse assunto sobre eficiência energética e energia solar. Parabéns a todos. Ecotri, parabéns. O João Guilherme Hansen pergunta: como essa lei do governo federal, que cobrará taxas, impostos a partir de 2023, pode impactar no desenvolvimento de projetos de energia solar? E como poderia criar outra alternativa para não lesar a população e taxar mais impostos? Eu acho que o João está falando sobre o marco legal da geração distribuída, certo? Que, no caso, a partir de 2023, aí vai começar progressivamente a implementar, a retomar, né, a cobrança da tarifa para uso da rede elétrica. Eu creio que seja isso que ele está falando. Qual dos nossos painelistas pode tirar a dúvida do João? Eu posso ajudá-lo. João, essa mudança, né, da lei, a gente na verdade, já estava esperando há muito tempo, porque a resolução normativa 482, que depois foi para 687, ela estava em trâmite de mudança, né? Então, por quem tem energia solar fotovoltaica nas suas casas, como eu, que está conectado à rede, a gente faz uso das linhas de transmissão e distribuição. Então, como a gente eu sabia... também. Que bom. A gente sabia que com o tempo a gente ia ter que pagar um percentual quanto a isso. E esse marco legal, ele veio justamente para que a gente pudesse, para que isso, né, fosse contemplado por a gente estar utilizando isso. Se os percentuais não foram os mais adequados ou não foi exatamente a resolução, o resultado que nós todos esperávamos, a gente teve que entrar, né, numa comunhão aí de acordo, porque nós temos aí as concessionárias que estavam muito sobrecarregadas diante disso e estavam fazendo muitas reivindicações junto à ANEEL, junto ao Ministério. Tem um impacto, né, de tudo isso, porque nós temos aí várias oportunidades de energia solar fotovoltaica. A gente não tem um negócio só de geração local, nós temos geração remota, né, a gente tem compartilhada. Então, há vários negócios a partir disso. Então, e claro, né, temos aí nós, consumidores, que temos essa geração local aí, essa geração de energia solar nas nossas casas e que estamos dentro de um modelo hoje que é o net metering, que é 1 para 1, né? Ou seja, aquilo que a gente compra da rede elétrica, da concessionária, é o mesmo valor que nós vendemos. E acaba que teve-se muita discussão desde 2018 o quanto seria que nós teríamos que pagar por utilizar da rede, né? Da linha que já está aí formada e de todos os trabalhos que acontecem que a concessionária precisa de fato responder. Então a gente vai pagar, vai ser cobrado, né, por um percentual diante disso. Como fazer diferente a tua pergunta, né? Isso é uma grande incógnita mundial, né? Lá em 2005, a Espanha, por exemplo, lançou o Real Decreto e era um processo bem diferente, que era o FED-IN, que era 1 para 5. Então, quando tu vendia, né, quando tu injetava na rede, tu tinha muito ganho. Então, teve muitos negócios e acabou afundando. Então, lá foi realmente proibido por um tempo, porque foi tentado fazer uma grande inversão de ideias e acabou que foi prejudicial para o sistema. Então, assim, eu penso, João, que a gente precisa investir mais em planejamento, em programas de fomento de eficiência energética, de desenvolvimento, né, de projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, para que nós tenhamos, inclusive, dados reais. O quanto é impactante a geração distribuída no setor elétrico brasileiro. A gente está evitando perdas. O quanto isso contabiliza? O quanto a geração distribuída, aquilo que eu tenho na minha casa, está contribuindo para que o sistema não precise construir mais novas usinas. Então, a gente precisa tomar conta dos dados, se apropriar, a ter muito mais domínio da nossa própria realidade para otimizar o futuro. Então, eu acredito que, com certeza, isso vem para tapar
um problema que as concessionárias e como um todo, a gente sabe que tem e sabia que um dia nós íamos pagar, porque a geração distribuída ela começou a ser discutida desde que se criou o Comitê Nacional de Gestão de Energia, que foi quando saiu o apagão de 2001. Então, o primeiro relatório foi em 2005. Então, isso foi uma construção e a gente sabia que para iniciar o desenvolvimento da energia solar, a gente precisava ter algo que fosse muito atrativo para todos, mas que isso não ia perdurar por muito tempo, né? Agora, como foi acordada, se não é todos que estão de acordo, é porque ainda nos faltam dados. A gente precisa realmente ter mais pesquisa e mais incentivos a esse olhar para que a gente possa ter decisões mais acertativas. Obrigada, Aline. Olha, chegando várias perguntas aqui. A próxima é do Alan Spear, sobre carros elétricos, e aí eu aviso aos meus painelistas aqui do RS Solar em Pauta que esse assunto movimenta os ouvintes da Rádio Gaúcha que vocês não têm noção. Bom, eu sou uma das interessadas, inclusive. O Alan Spear é da Ecosul Energia Solar, e eu disse para ele esses dias que quando ele resolver comprar o carro elétrico, eu sei que ele movimenta, que ele acompanha muito isso, o dia que ele resolver comprar, eu digo assim, compra 2 que eu te faço um Pix depois, tá, Alan? Ele quer saber sobre isso, ele quer saber a opinião de todos vocês sobre os impactos dos carros elétricos nos próximos anos. Ele diz que faz essa análise com frequência e caso ele tivesse o consumo médio mensal mais do que dobraria. Então, ele faz essa ponderação. E até eu sei que ele faz, e é por isso que eu disse que ele pode comprar 2 e eu faço o Pix na hora que ele decidir fazer. Professor Odilon, vamos começar com o professor para falar sobre isso? O Alan sugere que os 3 falem sobre isso. E como eu realmente sei que esse é um assunto de grande interesse, ainda mais, eu imagino que mais ainda proporcionalmente com o público que nós temos aqui hoje, eu quero também ouvir a opinião de vocês 3 sobre o carro elétrico. Vamos lá, então. Primeiro é necessário dizer assim, o país que deve receber carro elétrico é o Brasil, né? Porque ele tem uma matriz limpa, tá? Se nós pensarmos, por exemplo, fazendo uma simulação, né? Trocando todos os veículos hoje, né, a combustão térmicos, né, para veículos elétricos, nós emitiríamos mais CO2 do que se emite hoje, né, com o sistema térmico que nós temos de veículos, tá? Então, teria que, se fosse fazer uma troca, teria que ser em países, né, como o Brasil, né, o Canadá, que tem fontes limpas de energia elétrica. A questão, assim, eu não sei quanto o nosso telespectador ele consome, mas eu posso dizer o seguinte: um modelo Tesla S, né, ele gasta, fazendo em torno de 40 quilômetros por dia, que é a média brasileira, né, ele ficaria em torno de R$ 250, né, para ele se locomover por mês. Tá? Então, esse seria o impacto de colocar um Tesla modelo S, que é um super esportivo, ele faz 1,99 segundos, né, de 0 a 100. Tá? Então, vamos pensar assim, um Leaf, né, um Zoe, né, então eles têm um consumo menor, tá? Consumo menor de energia elétrica. Agora, se eu pensar, por exemplo, num Gol, tá? Modelo 1.0, com a mesma perspectiva, 40 km por dia, eu gasto em torno de R$ 950. Tá? Então, o carro elétrico, em termos de custo, né, operacional, em termos energéticos, para o consumidor, ele vai ser muito mais barato do que o carro térmico. Tá? O carro movido a gasolina, ou 30% mais etanol. Então, é algo que, vamos dizer assim, se deve pensar, né? E a questão do impacto no sistema de energia elétrica, né, nas redes, né, de distribuição, aí vem com a geração distribuída, né, que eu acho que aí casa direitinho. Então, toda essa questão, vamos ter que reforçar a rede. Então, incentivem, né, a parte de geração distribuída, energia solar, e a rede ele vai automaticamente se aliviar, porque eu vou estar no final da rede, né, e ali eu vou estar com injeção de energia ativa, né? Então, isso melhoraria bastante a minha performance energética. Então, a questão que se tem de limitação hoje que eu vejo, não é tanto na questão
tanto do sistema elétrico, né, até porque não vai ser uma troca de uma hora para outra, mas sim a criação de eletrovias, né, de criação de estações de recarga, né, nas rodovias. Então, hoje, por exemplo, nós temos na Europa, né, então praticamente toda ela está eletrificada, né? Inclusive, até a professora Aline comentou em Portugal. Portugal, por exemplo, você conecta o carro de forma gratuita, né? Então, e tem várias estações de recarga. Então, é justamente para incentivar essa troca, né, da questão, apostando na mobilidade com eletricidade. Agora, voltando lá à pergunta do nosso telespectador, com certeza, se ele tiver o recurso para trocar para o veículo elétrico, faça, né, porque ele vai estar consumindo de uma fonte limpa, né, então a nossa matriz energética ela é bastante limpa comparado com o restante dos outros países, e no caso naturalmente ele vai aumentar seu consumo de energia elétrica, mas mesmo assim ele vai ficar muito mais barato do que ele se movimentar com um veículo a combustão. E para quem já dirigiu um carro elétrico sabe muito bem que a dinâmica, a questão da própria sensação de dirigir é muito melhor do que um carro a combustão, né? Até porque eu tenho, vamos assim, torque a 0,1 RPM, né? Então a performance dele é muito melhor. E o preço, professor? E o preço do carro elétrico? O preço é um problema, Jane, porque o nosso país realmente ele não faz nenhum esforço para incentivar para que o consumidor, né, compre. Atualmente o preço ele é muito alto, né? Se nós pensarmos aí no Nissan Leaf, ele passa dos R$ 300.000, né? Então realmente não é para um outro padrão, né? É realmente para quem tem um poder de compra bastante grande. Mas, né, é necessário que se tenha, por menos, né, uma movimentação não somente na questão da questão da isenção do IPVA, né, como alguns veículos têm, puramente elétrico, mas que se tenha realmente um incentivo, retirada de impostos, alguma coisa para realmente movimentar, e aí a gente sabe, né, quanto mais carros entrarem no mercado, mais as pessoas vão se interessar e automaticamente vai baixando. Agora, tem uma coisa, né, Giane, o petróleo hoje no mundo, ele tem uma autonomia de 41 anos, ou seja, daqui a 41 anos eu não tenho mais petróleo, tá? Então, vamos dizer assim, vai ser uma coisa quase que mandatória, a gente mudar para um sistema eletrificado. Não tem mágica, quer dizer, talvez as próximas, talvez não, a nossa geração ainda não tenha muito, mas as próximas gerações com certeza vão ter que se acostumar, porque realmente é a única saída para que se tenha mobilidade. O sistema térmico hoje convencional que a gente conhece, ele está fadado a acabar porque não vai ter mais combustível para movimentar essa frota. Sim. Obrigada, professor. Cassandra, qual é a tua opinião sobre os carros elétricos? E até aproveito para perguntar se essa questão da eletrificação de frotas, por exemplo, entra no diagnóstico das empresas, diagnóstico de eficiência energética. No diagnóstico de eficiência energética, não. Ela pode entrar como uma avaliação dentro da sombrinha de sustentabilidade dessa empresa, como um índice de performance de descarbonização da empresa, daí seria mais nessa parte da sustentabilidade, que é onde eu vejo a grande importância dos carros elétricos e dessa transição, dessa desmamar dos combustíveis fósseis, né? Eu acho importantíssimo. Nós, no RS Solar, trabalhamos para isso, temos um colega dedicado a instalar também, fazendo o nosso colega ali da Magnani, fazendo instalações e parcerias para que essa cultura se dissemine, porque também, como eficiência energética, os carros elétricos precisam de apoio, precisam de políticas públicas, precisam de um engajamento nosso para que aconteçam, para que eles possam se tornar acessíveis, né? Porque ninguém compra um carro se não tem dinheiro, mesmo que isso seja muito bonito, é necessário um fomento nesse sentido. Então, é dessa maneira que eu percebo como um grande impulso à descarbonização a essa mudança de veículos para elétricos.
Tá bem, obrigada, Cassandra. Professora Aline, a sua opinião sobre os carros elétricos? Eu sei que moto já tem aí, né? Exato. Já vi até a foto da moto já. Até publiquei a foto da moto. Desde janeiro, nós temos uma scooter elétrica aqui em casa. E por ter energia solar fotovoltaica, ela está nos saindo muito barato, né? O valor. Mas a pergunta do João, ela é muito interessante, porque realmente o ano passado, né, que nós importamos tanto energia, o preço da energia é tão caro, imagina se nós tivéssemos uma frota considerável de carro elétrico. Então, é evidente que a gente vai caminhar para isso, não há o que discutir, né? O professor Odilon trouxe dados bem importantes, e é o que vai acontecer. Inclusive, eu já estou aí com a minha moto, mas eu acho que a gente tem que pensar bem de como vai ser a nossa caminhada e não importar soluções, né, dos outros países, de outras realidades. Nós temos aí os biocombustíveis, que o Brasil tem uma potencialidade enorme, então a gente precisa sanar os nossos grandes desafios, primeiramente. E eu acredito que, por exemplo, com a eficiência energética, a gente estaria caminhando muito mais para uma transição energética, de fato, do que com os carros elétricos. Eu acredito que os carros elétricos vão ser, sim, uma oportunidade, uma realidade, mas que a gente precisa fazer bastante coisas antes para, inclusive, ter condições de abastecê-los, né? Então, assim, a moto elétrica que nós compramos no início do ano, ela está nos trazendo bastante retorno, porque é para voltas curtas. Nós tínhamos 2 carros, né, eu e meu marido, então nós escolhemos vender um carro e adotar a moto para assim, né, trânsitos pequenos, e já que nós temos energia solar fotovoltaica, também tentar usar a simultaneidade, usar quando abastecer a moto durante o dia. Então a gente tenta fazer aí um modelo ideal, e a gente sabe que não é bem assim que ocorreria na prática, onde as pessoas teriam que ir para os seus trabalhos, etc. Então eu acredito muito mais na eletrificação inicial de transportes públicos para mais pessoas, né? Eu acho que é por aí que a gente deveria começar a pensar, e não nessa questão, sabe, de cada um ter o seu carro. E porque assim a gente precisa pensar que esses carros elétricos, com certeza, eles vêm aí que podem ser produzidos, podem consumir energia renovável, mas tem a bateria, né? Tem toda a questão de ser fabricados, eles pesam muito mais do que um carro normal devido a essas baterias. Então, são muitos investimentos, muitas problemáticas que são normais dentro do ambiente elétrico. Ele é um ambiente... O setor elétrico é um setor extremamente complexo e dinâmico, né? Então, em todas as frentes a gente tem essas diversidades, mas é importante a gente olhar atento e não ficar importando soluções, como eu já falei. Eu fico muito preocupada com isso, porque o Brasil demorou mais de 30 anos para se dar conta que a gente precisava sair de uma visão monoenergética, né? A gente só abriu o olho porque realmente veio aí o apagão. E aí agora eu acho que a gente importa muitas soluções, tendo soluções iniciais aqui tão boas, que é a questão do álcool, a questão do biodiesel e também o carro elétrico. Eu acho que a diversidade da matriz energética, ela tem que ser levada para vários âmbitos. A diversidade só traz economia, a diversidade de todos os aspectos. Diversidade a gente vai ter de carros a combustão, carros a elétricos, né? A gente vai ter aí diversidade da matriz, diversidade de pessoas pensando sobre um problema. Então, eu vejo que ainda nós precisamos tomar muito cuidado com essa mudança assim repentina para os carros elétricos, apostar em tudo, com tudo nisso. Tá bem, obrigada, pessoal, por essa rodada sobre carros elétricos. Aqui, continuando a ler as mensagens dos nossos participantes. O Gilmar fala da Lei 14.300, que também determina que a ANEEL faça estudo de valoração dos sistemas fotovoltaicos. Isso será confrontado com a ATUD Fio B, certamente reduzindo muito o impacto. A Karen Basso, grata pelo conhecimento precioso compartilhado. Ela diz que é arquiteta, trabalha com sustentabilidade. Os dados trazidos pela professora Aline são impactantes. E ela pergunta onde pode acessar esses dados sobre eficiência energética atualizados. Ela pode buscar nos dados dos próprios do governo, por exemplo, de Portugal, Canadá tem.
O semestre passado, um aluno meu fez um trabalho que contemplou esses 3 países, por isso que eu trouxe os dados mais atuais, né? Que foi Canadá, Austrália e Portugal. Caio Aimi, ou pode me mandar um e-mail, aline.pan@urgs.br, que eu posso enviar o trabalho de TCC desse aluno, né? E tem outros também trabalhos ali do curso de Engenharia de Gestão de Energia da URGS. Tá ótimo, obrigada, professora. Aqui uma pergunta do Renato para a Cassandra. Como pode ser confirmada a economia gerada nas ações de redução de custos, Cassandra? Como ela pode ser confirmada? Normalmente, se eu parto de uma linha base, vamos dizer, eu estou consumindo 100 quilowatts, eu monitoro o antes e o depois, né, da ação sugerida. Então, através de um monitoramento, se comprova e se tem essa chance, essa garantia da performance. Através do monitoramento, pode ter essa confirmação. Tá bem, aqui cortou um pouquinho, mas eu acho que deu para entender, né, o que a Cassandra falou. De novo, Gilmar aqui, além dos projetos de eficiência energética, que sem dúvida são muito necessários, é fundamental que os consumidores invistam na geração própria, porque dessa forma terão mais controle. Ativa energia é fundamental para qualquer atividade humana. Fernando Berna. Como está a questão dos impostos IPI e ICMS? Acho que tem essa questão do IPI agora que estava em discussão, né? Algum de vocês sabe responder essa pergunta do Fernando? Sabe exatamente do que ele está perguntando? Sobre o que ele está perguntando? Então, vou pedir para o Fernando detalhar um pouco mais. Eu acho que eu sei do que é, mas eu não tenho certeza. Vou pedir para o Fernando detalhar. O Carlos Magnani, parabéns, parceiros da RS Solar, o mundo é cada vez mais elétrico. Diagnósticos técnicos e ações concretas nos pontos de eficiência energética contribuem na redução do investimento na usina. A Júlia, parabéns aos parceiros da RS Solar, excelente abordagem, obrigada por compartilhar o conhecimento. O Bruno disse que em 2019 esteve na Noruega e lá já tinha muito carro elétrico e muitos postos de recarga. Aliás, esse seria um outro gargalo que nós teríamos que vencer aqui, né? O Brasil está, como sempre, alguns anos atrasados. Mas dá para correr atrás, vamos lá, Bruno. O Gilmar, o Brasil está, de fato, parado em relação à mobilidade elétrica, mas terão eventos disruptivos, né? Vão ter que ter na marra, né, professora Odilon, né? Quanto ao nosso tempo de petróleo aí já está cronometrado, agora já estamos em contagem regressiva, não dá para ficar inventando muita moda, não. O Marcos, muito bom o nível dos assuntos apresentados, os apresentadores, como diz a professora Cassandra, o quilowatt mais barato é o que deixamos de desperdiçar, professora. O Dalmedson, parabéns, Aline, Cassandra e Odilon. E a Claudete, ótimas colocações, repensar nossos hábitos e fontes de energia que usamos, se faz necessário, queremos mitigar os impactos socioambientais e repensar o planeta, queremos deixar para o futuro. Essa nossa audiência está qualificadíssima, vocês não acham? O Antônio, parabéns pela abordagem do assunto tão atual e importante para a nossa sociedade. Deixa eu pegar aqui, temos mais algumas outras perguntas que nós discutimos antes, né? Tem agora aqui uma para a Cassandra, que eu acho interessante aqui, Cassandra, nós não tocamos nesse ponto. Eficiência energética pode ser aplicada onde já existe a geração de energia? Essa é boa, né? É boa, né? Porque a gente estava falando como coisas separadas, né? Mas não... Essa é boa. Jane, é o seguinte, pessoal. É claro que pode ser aplicada, porque a eficiência energética ela é da porta para dentro. Né? Ela é aquilo que a gente pode fazer dentro do estabelecimento, dentro da empresa, dentro da loja ou de qualquer lugar, até dentro de casa. Ela não é aquela que gera, mas é aquela que vamos economizar, deixar de gastar. Então, sempre há espaço para economia, sempre há espaço para esse olhar para dentro. Ela é fundamental. Eu tenho casos de clientes que me contratam por terem mal dimensionado suas usinas, ou seja, dimensionaram de uma maneira, já está faltando, continuam gastando, então estão gerando, mas continuam desperdiçando. E isso não é a lógica do processo, né? O processo seria pensar, eficientizar e depois gerar. Essa é
é o caminho ideal, né? Mas não é que não se possa fazer ao contrário, nós podemos tudo, desde que Até em porque para prol gerar da... energia, Cassandra, e a gente está falando sobre isso aqui bastante, né? Para gerar energia exige um investimento. Então, se aplica eficiência energética, né? Tu exige menos, né? Uma geração menor, né? Então, esse ponto eu achei bem importante. É o quilowatt mais barato, né? Aqui o Renato Zimmermann, concordo com a professora Aline, aqui no Brasil podemos construir a nossa transição energética, não precisamos importar soluções prontas. A Vera, parabéns pela pauta. Thaís Crestani, hoje andou em ônibus 100% elétrico na Unicamp e parecia um sonho, nenhum barulho. Ficou imaginando os ônibus andando próximo da redação e do gasômetro, sem toda aquela poluição sonora. A Thaís aqui, eu acho que o gatilho desse comentário dela foi aquilo que o professor Odilon falou, né? Da diferença que é de dirigir um carro elétrico, né? Vou pegar aqui mais alguma pergunta. Deixa eu até comentar uma anedota Claro. sobre isso. Eu dando uma volta esses dias com a moto elétrica, ela realmente não faz barulho nenhum, tinha uma senhora correndo, né? E aí eu vi que ela não me viu e ela estava assim, ela estava fazendo um percurso não assim em linha reta, ela estava andando assim, né, na rua. Então eu falei, né, oi, e dela, mas eu te vi de moto, eu achei tão engraçado, porque eu fiquei nervosa, porque eu pensei que ela não estava me escutando, e não estava mesmo, né? Então, a questão do carro elétrico, da moto ou do ônibus é algo muito engraçado, que inclusive, assim, em vários lugares eles estão até colocando um som para as pessoas saberem que está tendo ali um veículo, né? No meu caso, felizmente, a pessoa estava atenta, né? Mas eu fiquei muito preocupada porque ela estava ali com fone de ouvido, bem feliz, né? Caminhando. Tem que botar uma buzina, um giroflex, alguma coisa. A pessoa vai ter que se habituar, né? A gente vai ter que se habituar. É uma questão de condicionamento, né? A gente vai adquirindo. Sim. Bom, essa aqui, professor Odilon, isso aqui é importante, né? Preço, custo, sempre é importante, né? O bolso da gente é o órgão mais sensível do ser humano, né? Dizem por aí, e o caixa da empresa também, né? Qual é o custo? Quais são os custos de um estudo, de um projeto de eficiência energética, professor Odilon? Bom, aí vai depender muito do tamanho da empresa, Jane, e do que se pretende fazer, tá? Então, o projeto de eficiência energética, ele pode ter valores de alguns milhares de reais, vamos dizer, até milhões de reais. Isso vai depender muito, realmente, do tamanho da encrenca que o pessoal vai descobrir. Mas, geralmente, os projetos de eficiência energética, hoje muitas vezes eles são embutidos no próprio projeto geral, já do próprio de implementação. Inclusive, algumas empresas, as ESCOs, né, Energy Service Company, eles basicamente eles fazem pagam, né, para fazer a implementação e a remuneração delas, né, vem da economia de energia. Vamos fazer um exemplo simples, né? Vamos lá, eu consumo 100 quilowatts, né? E essa empresa vai lá, ela faz todo o estudo, o planejamento, faz a implementação, aplica os processos de medição e verificação e economiza 80 quilowatts, né? A empresa pagaria o equivalente a 10 quilowatts para essa ESCO por um determinado período de tempo, e ela tem digamos assim, um saving, né, uma redução de 10 quilowatts, né? Poderíamos transformar isso aí também em reais. Um exemplo simples, tá? Então, muitas vezes, o próprio custo do projeto de eficiência energética, ele não existe, né? Ele, na verdade, ele é absorvido por essa ESCO, por essa empresa, né? E se faz com que a companhia, né, ela termine pagando por um determinado período com a sua própria economia de energia, ou seja, ela não precisa desembolsar nenhum tostão, né, para fazer a implementação de projeto de eficiência energética. Um outro ponto, né, a gente sim temos políticas públicas, inclusive a própria ANEEL, tá, parte do 1% da receita operacional líquida da empresa, né, ela tem que ser investida em projetos de eficiência energética. Tá? Só que esses projetos, eles ficam muito limitados à troca de equipamentos, né? Então a gente já comentou da questão de analisar os sistemas ou até mesmo um processo,
E também agora a própria ANEEL tem aceitado a questão da parte de geração distribuída para sistemas fotovoltaicos, certo? Então, sim, tem valores, e esse aporte de recursos da ANEEL, né, ele tem o que a gente chama da relação custo-benefício, ou seja, no máximo, né, para indústrias, por exemplo, fica em torno de 0,75, ou seja, eu invisto 75 centavos e tenho um retorno desse investimento de R$ 1 para a sociedade, já que esse dinheiro vem da tarifa de energia, então ela tem que retornar para a sociedade. Então nós temos alguns mecanismos, né, poderiam ser bem mais robustos, ampliados, com maior recurso naturalmente disponível, mas é o que nós temos hoje no nosso país, tá? Agora, voltando à pergunta, né, o custo, ela vai depender muito, né, do tipo de trabalho que vai ser feito. Agora, se nós pensarmos a questão do tempo de retorno, tá, do investimento, tá, para entender se eu, por exemplo, eu vou investir num projeto de eficiência energética sem nenhum subsídio, sem ter uma ESCO por trás, né, isso vai ficar em torno, né, o que a gente tem na nossa experiência, entre 1 ano e meio e 4 anos o tempo de retorno do investimento. Tá? Claro que isso vai depender muito do tamanho, tá, da empresa. Então, a PUC, ela geralmente faz para o médio, para o grande, né, ou para um grande sistemas, enfim, tá, então complexos, né, e a gente faz parceria, inclusive, com outras universidades, até o pessoal citou a Unicamp, é uma das nossas parceiras. Então, vamos assim, da nossa experiência fica entre 1 ano e meio e 4 anos o tempo de retorno, mas aí não é somente a troca do equipamento. Aí a gente pensa no sistema e alguns pontos a gente trabalha na mudança todo o processo industrial. Claro que isso tem que ter a anuência da empresa, a gente não vai sair fazendo de uma forma estrambelhada, a gente tem que conversar com a engenharia, tem que entender bem o processo, né? Então não é uma coisa tão simples. Tá ótimo, Odilon. Bom, pessoal, ganhamos mais uma meia horinha aqui para conversar aqui. A organização do evento nos deu mais um tempinho para responder as perguntas, e aqui os nossos participantes estão interagindo uns com os outros. A Diene está respondendo o Gilmar, que diz que não terá mudança agora, que o governo federal entendeu que o mercado solar não deve pagar mais impostos, ou seja, serão mantidas as condições antigas, mesmo com a mudança de NCM dos módulos. O Fernando Berna fala sobre a política pública, que é um dos nossos assuntos hoje, o professor Odilon estava comentando agora também, para incentivar o crescimento dos meios de transporte com eficiência energética, o governo irá abrir mão dos impostos, ICMS, IPI, PVA. Aqui no estado, o carro 100% elétrico tem uma isenção de PVA, que eu acho que ele tem essa isenção de PVA, o carro 100% elétrico, né, pessoal? Sim, eu acho que é uma decisão estadual, né? Não é nada no Confas, não, né? Eu acho que é individual aqui do estado. Em nível do Rio Grande do Sul, Tá. Alguma outra que vocês citariam que seria importante ou que já acontece isenção de tributos para meios de transporte? Acho que o governo não dá chance para deveria gente. Dar, não. Então, talvez. Não, a gente já comentou aqui antes, né, que seria interessante que essa iniciativa viesse do governo, até que para engatar o início, como aconteceu com a própria geração distribuída, né? Que agora o marco da geração distribuída que foi aprovado, ele depois, como a professora Aline falou, um resultado de uma discussão bastante longa, né? E se chegou a uma comunhão, foi essa a palavra, né, professora Aline? Para se colocar essa retomada progressiva de cobrança, enfim, né? Mas que o pessoal costuma me questionar bastante sobre, mas o governo federal, o governo deveria estimular a geração, né, pelo consumidor. Eu digo, mas tá estimulando, né? Tá estimulando, assim. Se deveria estimular mais, se deveria manter o estímulo, aí sim é uma outra discussão, né? Que cabe cada um ter sua opinião, mas que estimulou e está estimulando, isso a gente tem que reconhecer. Nesse ponto da geração distribuída, né? O Carlos, mobilidade elétrica, sim, várias exclamações. Estamos no início, assim como aconteceu com a energia solar, vai acontecer principalmente com o avanço das rotas de estações de recarga. Aliás, deixa eu pegar um dado que, por coincidência, eu estou com o material aberto aqui na minha frente, porque eu quero fazer uma pauta sobre isso.
Segundo a Anfave, a Associação das Montadoras, se o Brasil quiser acompanhar o movimento global de eletrificação, será necessário investir 50 bilhões de reais em infraestrutura até 2035. Esse investimento inclui a instalação de 150 mil eletropostos. E aqui, dando uma olhada no material da distribuição dos eletropostos pelo Brasil, esses pontos de recarga, São Paulo tem praticamente a metade deles. Aí depois Santa Catarina, tá, com 11%, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí o Rio Grande do Sul, com 2% dos eletropostos do Brasil. Um dado interessante que eu estava olhando esses dias aqui. Vamos ver aqui mais perguntas. Professora Aline, como a eficiência energética está associada à causa da sustentabilidade e transição energética? A professora já comentou sobre isso lá no início, né? A expressão transição energética me marcou bastante na sua fala. E aí eu vou emendar aqui, porque essa questão da sustentabilidade, hoje a gente vê que muitas empresas querem ter o selo de empresa sustentável, né? Agora, inclusive, com uma sigla, né? Que é o ESG, o ESG. E eu estava conversando sobre isso com o Oscar Matsavá, que é da Osklen, enfim, tem uma atuação bastante grande, tem vários negócios hoje, é embaixador da Unesco, e ele falava sobre a importância do empreendedor nesse processo. Ele acredita que não é o consumidor que vai puxar a empresa, não, que vai ser o empreendedor, a empresa, que vai puxar a mudança de hábitos e proporcionar ao consumidor o conhecimento do que ele pode ter de acesso e estimular a economia verde, a economia sustentável. Então, a eficiência energética pode entrar dentro desse selinho que as empresas querem tanto colocar nos seus produtos e nos seus serviços, professora Aline? Pode e deve, eu acho que é o agente principal, né? Se a gente for avaliar, vamos dizer assim, as ISOs, né, que vão nos garantir aí a qualidade extrema, cada vez empresas que apostam numa ISO 50001, que é uma ISO que está falando sobre o sistema de gestão de energia, ou dentro da família 50.000, que é 50.003, que é a auditoria energética, ela está falando dessa questão de auditoria energética, essa questão do diagnóstico, né, que a Cassandra tanto falou, e o professor Odilon também. Então, a gente precisa, com certeza, pensar que transição energética, que a gente fala nos 3D, né, que é a questão da descarbonização, da desindustrialização e da digitalização, como é que ela vai acontecer? O Brasil muito tempo ficou ali, né, andando, surfando na onda, porque ele tem uma onda grande, que a gente tem grandes reservatórios hídricos, né? E aí a gente viu que só dele a gente não consegue sobreviver, a gente vai precisar fazer em outras apostas. Então, a gente sempre associa, quando a gente conversa e quando se fala em transição energética, é isso, é parar de usar combustíveis fósseis. Então, se é por isso, o Brasil já fez a transição. Isso é verdade? Não, não é. Porque a gente vai precisar crescer. E como que a gente vai crescer? Apostando em quais soluções, né? A gente vai apostar nas soluções de energias renováveis? Nós já temos, mas quais que nós já temos? Então, a gente precisa diversificar. Nós temos aí a solar, a eólica, que é intermitente. Então, a gente precisa fazer associação delas, quem sabe, que são as usinas híbridas, né? A gente teve uma resolução importante no final do ano passado, que é a 954, que é o começo, né, dessa hibridização do nosso sistema elétrico brasileiro. É a possibilidade de eu ter uma usina hídrica combinada com uma usina solar, combinada com uma eólica, mas usando a mesma linha de transmissão, usando a mesma subestação. Então, a gente tem possibilidades aí de ter cogeração também, que antes não estava tão assim, desenvolvida, tão regulada, de forma a deixar a estabilidade. Nós temos no país um grande problema, que é a instabilidade, tanto jurídica, né, como econômica. E se essa estabilidade perdura, os investidores não querem, não são atraídos. Então, a gente precisa vencê-la. Então, eu acredito que a transição energética no país é essa mudança realmente de hábito que a eficiência energética vem trazer, é essa questão de diversidade, mas diversidade pensando nessa complementariedade entre todas os recursos energéticos, né?
Eu fiz o meu mestrado, meu doutorado em energia solar fotovoltaica, a minha bandeira é da energia solar fotovoltaica, mas ela não pode ser a única, a gente sabe disso, né? A gente precisa da diversidade para acreditar. Inclusive, tem vários estudos assim da Mackenzie, da Universidade de Berkeley, que mostra que o segmento elétrico, quanto mais diverso, ele é muito mais, ele se torna muito mais atrativo, inovador e eficiente, ou seja, com rendimentos, né, favoráveis. Eu até escrevi uma coluna uma vez para a revista 3S, que é empreender é acreditar na diversidade, e essa diversidade amplia as possibilidades. E num país que é continental como o nosso, né, onde nós temos realidades diferentes, a gente não pode usar da mesma solução de cima a baixo. Então, aonde a gente tem potencial eólico, que a gente usa o potencial eólico, onde tiver o solar, onde a gente tem biocombustível, e tudo isso interligado primeiramente à eficiência energética. Já que a gente tem já essa abundância de recursos energéticos renováveis, vamos apostar na eficiência energética para que a gente, sim, lidere mundialmente essa transição energética, porque daí nós estamos realmente contemplando. E aí a gente vai trabalhar isso que a Jane falou, que agora está muito, né, sendo discutido. A gente vê que as ações que estão apostando, empresas que estão apostando em ESG, estão prosperando mais porque tem uma demanda por isso e porque a gente precisa disso mesmo, né? A gente está aí entrando novamente no mercado de carbono, nas transições que vão levar a isso. E essa sustentabilidade o Brasil pode liderar se ele realmente apostar nessas perspectivas. Então, eu acredito muito que essa sustentabilidade vem dentro de uma gestão de energia, e essa gestão de energia, ela contempla a eficiência energética. A eficiência energética, ela está ali, ela é uma das ferramentas para mim fazer um bom sistema de gestão de energia. Aliás, esses tempos, sobre isso que a professora falava, esses tempos conversava com a Elbia Ganum, que é da Associação Brasileira de Energia Eólica, e perguntei para ela, né, qual era mais vantajosa, se era energia onshore ou offshore, né, a energia eólica onshore ou offshore. Ela respondeu, disse assim, as energias são complementares. A gente não pode, no sistema de geração de energia, pensar uma em substituição à outra. Precisamos considerar que elas se complementam, né? Me lembrei muito do que ela falou agora, ouvindo sua resposta, professora Aline. Aqui, vamos lá, temos mais um tempo aqui. Mais 12 minutos nós temos. O Sidney, parabéns pela mediação do painel. Obrigada, Sidney. Ganhei um elogio também aqui, viu, pessoal? O Gilmar, sem dúvida que o ambiente regulatório é ainda muito favorável para a geração distribuída em nosso país. É libertador poder gerar a nossa própria energia. A Emília Bernasconi, aliás, falando sobre isso do Gilmar, eu me lembrei, eu me apaixonei pela energia solar quando eu fui fazer a cobertura da Feira de Hannover, em 2012. E aí eu estava lá e conversava com as pessoas e disse, nossa, o Brasil precisa ter isso, a gente precisa ter isso no Brasil, e passeando assim, já pelos estandes na época, vendendo os painéis fotovoltaicos, e aí, depois de uns anos, né, acabei realizando meu sonho também de ter a minha própria usina na minha casa. A Emília, tá? De que forma as baterias para armazenamento de energia se relacionam com o conceito de eficiência energética? Parabéns pelo evento. Professor Odilon, eu ia lhe perguntar e acabei esquecendo naquele momento que nós falávamos dos carros elétricos, para que o senhor falasse mais sobre a questão das baterias, sobre a durabilidade delas, sobre o preço delas, essas são questões que se debate bastante, e também sobre o descarte das baterias. É um desafio também, né? Sem dúvida. Do veículo elétrico, a bateria, tá, ela tem um terço do custo. Tá? Então, se eu vou trocar a bateria para um Nissan Leaf, ela vai custar quase 100 mil reais. Tá? Esse é o custo atual das baterias para veículos elétricos. Tá? Agora, se eu pensar assim de baterias de um sistema, né, como a gente utiliza o sistema de armazenamento de energia, por exemplo, para o horário de ponta, né, e aí buscando a parte de eficiência energética, ou seja, otimizando a questão dos recursos naturais, é uma boa alternativa. Então,
os Estados Unidos vêm utilizando, principalmente na Califórnia, né, a própria Alemanha está utilizando, que tu comentaste, armazena energia, né, para suprir, né, essa energia naquele momento em que tem a máxima solicitação dela, ou seja, no período em que as pessoas estão consumindo mais energia. Então, isso se torna, digamos assim, economicamente viável, né, e a questão proporciona a questão de eficiência energética, tá? Então, é importante termos essa lógica. Agora, armazenar energia, né, ou seja, fazer a conversão de energia elétrica contínua, armazenar de forma eletroquímica para depois de novo jogar na rede, não é todo momento que eu posso fazer isso. O sistema elétrico ele é muito dinâmico, né? Então, naqueles períodos em que eu tenha o período de ponta, né, que é uma máxima solicitação, onde o custo da energia é mais cara, por exemplo, eu tenho que lançar o uso de combustíveis fósseis, eu utilizar o sistema de armazenamento. E esse sistema, onde que ele pode ser armazenado? No período de baixa solicitação, né? Por exemplo, o período da madrugada. Então, eu faço a produção de energia, pode ser via eólica, por exemplo, né? E carrego essas baterias para ser utilizada em outro momento, tá? A bateria, eu posso ter uma bateria térmica, né? Então, por exemplo, sistemas de ar-condicionado, eles armazenam frio, né? Então, eu faço a produção de água gelada ou gelo, né? Para ser utilizado quando? Durante o período do dia onde o custo da energia é mais alto, né? Para as empresas, né? Então, é uma forma de bateria diferente do que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas são formas de armazenamento de energia. O que nós precisamos é de energia, não de eletricidade, tá? Então, se eu faço o processo de conversão de energia e transformo em algo útil, né? Um serviço útil, iluminação, calor, frio e assim por diante, isso me traz um retorno bastante interessante. Mas aí vai de encontro com aquilo que a professora Aline comentava, né, da parte da gestão da energia, que é algo mais amplo, né? E aí um pouco mais amplo seria o planejamento integrado dos recursos energéticos. Então, eu sei que a eficiência energética é uma forma também de fazer a parte de gestão, mas também saber qual o momento que eu vou fazer a injeção de tal energia, né? Por exemplo, fotovoltaica e eólica, temos energia suficiente, joga para o grid, joga para o sistema interligado. Agora, as outras energias eu tenho que fazer um gerenciamento maior. Então, esse é o planejamento, né, para buscar o quê? Em último caso, né, o que preconiza a ANEEL, a modicidade tarifária, ou seja, eu tenho que ter uma tarifa o mais barato possível para o nosso consumidor. Tá certo. Obrigada, professor. Por nada. O Gilmar, de novo aqui, falando sobre a agenda ESG, que já está entrando com força na pauta das corporações, e aí tem tudo a ver com projetos de eficiência e de geração própria com fontes renováveis. Eu acho, Gilmar, que dá para entrar mais ainda, e acho que, em alguns casos, a gente tem que ser bem criterioso ao identificar se a empresa realmente tem suas práticas e que isso está na estrutura da empresa toda, no processo todo, ou está só no selinho, no produto ou no serviço, tá? Isso é uma questão que a gente precisa avançar bastante para municiar os empreendedores e os consumidores a cobrar isso e saber ver se realmente está sendo aplicado o ESG ou se é só no discurso. Essa é uma questão que me preocupa bastante, né? Porque o marketing vazio não funciona para nada. A Ângela, precisamos desenvolver conhecimento para empreender e administrar com práticas sustentáveis por longos períodos, aumentando assim os impactos positivos na sociedade, totalmente, governança. Gilmar, sistema interligado nacional é um grande fator para projetos híbridos em várias regiões do Brasil. Fernando Berna, show, excelente debate. Fernando que nos perguntou antes sobre as isenções tributárias, né, incentivos tributários. Temos que continuar no tema. A Flora Félix, falar em eficiência energética, falar em gestão eficiente, gestão de modo geral. O Gilmar, parabéns pelo evento, mediação, painelistas muito competentes. Teremos que falar muito sobre energia, porque, de uma maneira geral, a nossa sociedade tem pouco domínio sobre o assunto. Tiago Cunha, riquíssima essa discussão. Obrigado, Cassandra, pelo convite. Obrigado a todos pelo compartilhamento do conhecimento. Deixa eu perguntar para a Cassandra, até porque eu acho que, como a gente convidou muita gente aqui para o nosso painel, tem o pessoal que está participando, mas também tem gente que está só assistindo, eu acho que tem gente que está interessada também em aplicar eficiência energética na sua casa, né? Porque todos nós pagamos conta de luz, né, Cassandra?
Como é que certeza. faz? Tem algumas dicas aí para nós, para a gente aplicar a eficiência energética na nossa casa? E como tu disse, né, mesmo quem gera energia também pode cuidar da eficiência energética, que seria meu caso. A eficiência energética em casa, a gente lembra muito dos conselhos da mãe, da avó. Não deixa a geladeira aberta, não abre a toda hora, faz o teste do papel na porta, né? Bota uma folha de papel, fecha a geladeira. Se essa folha sai muito fácil, essas borrachas precisam de uma atenção. Então, dicas assim, e um comportamento racional, se o chuveiro é elétrico, não demora muito no banho, dicas nesse sentido eu daria. Mas, Jane, eu gostaria de retomar um pequeno assunto ali que ficou rodando do ESG, aonde as questões que as empresas estão adotando, siglas como se fosse uma camiseta de eu sou verde, eu faço e aconteço, a eficiência energética ela entra como uma conferência desses indicadores. Por exemplo, é um combate ao greenwashing, que é muito falado hoje fora do Brasil, combater aquela empresa que diz ser e não é. Então, a eficiência energética, ela vem trazer à tona, ela é a transparência das ações, né? Ela pode, através do monitoramento, conferir se a empresa fez, não fez, e todos esses relatórios de sustentabilidade podem ser verificados através desse monitoramento. Eu tenho um exemplo aqui dessa siderúrgica Tomé, onde nós diminuímos numa ação com compressores de ar, eliminando vazamentos de compressores de ar, nós diminuímos, aqui eu até anotei, quer ver, 42%, ou seja, nós começamos com 756 mil quilowatts de desperdício e chegamos em 300, né, com vazamento. Então, a empresa que consegue dizer que ela economizou através de ações o desperdício de ar, ela consegue comunicar, confirmar e documentar esse número. Então, o empresário, ao transmitir, ele tem essa garantia, se valendo da eficiência energética. Ela é a grande polícia aí da turma do greenwashing, né? Do combate ao greenwashing. Aliás, a gente precisa falar mais sobre esse termo aqui no Brasil. Eu vou me empenhar sobre. Estava conversando esses dias com o coordenador do Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, sobre o greenwashing, né? Precisamos empoderar aí os empreendedores e os consumidores para combater isso. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final. Só rapidinho, vou passar aqui o Leandro Souza, mandando um abraço especial para o professor Odilon. Quando teremos os postos, eletropostos usados para injeção de energia na rede em horários fora do ponto de consumo. Então o pessoal tá se unindo para colocar isso. E tem várias empresas que estão apostando, inclusive, como negócio, né? Os pontos de recarga. E aqui, ó, eu vou pegar o gancho da pergunta da Juliana para passar a bola para vocês, pessoal, para o nosso encerramento do painel. Ela gostaria de saber dos palestrantes quais são as principais pautas necessárias para efetivamente alcançarmos novos patamares de eficiência energética. Juliana, teu comentário caiu como uma luva para a gente encerrar esse painel direitinho. Vamos começar aí, professor Odilon. Bom, o que eu acho para atingirmos novos patamares, eu acho que teria que se envolver mais a questão de engenharia mesmo, tá? Então, tem uma engenharia mais forte, mais atuante, né? Trabalhar com a questão de processos mais complexos, tá? E aí sim, vamos dizer assim, não ficar somente na troca de um equipamento para o outro, né? Eu acho que é importante, tá? Mas eu acho que tem muito mais coisas a se fazer na parte de eficiência energética do que simplesmente estar trocando lâmpadas, como a gente diz, tá? Então é importante para que a gente tenha um novo patamar, e nós já temos hoje indústrias, né, que trabalham com frações de eficiência energética e vibram, tá? Então, um exemplo que eu sempre dou é a Votorantim, que é aberto, tinha uma meta de 1,2% de redução do consumo de energia e atingiram 1,63%. Então, eles já estão trabalhando no ajuste fino, ou seja, eles já fizeram todo o dever de casa. Imagino que é 1,63 de redução de consumo de energia para uma empresa do tamanho da Votorantim. Exatamente, mas a meta deles era 1,2%.
e conseguiram, e se tornou isso em dividendos para os seus funcionários, e eles vibravam com isso. Se pensar proporcionalmente, é 30% maior do que eles previam, né? Exatamente. Então, quer dizer, eles estão no ajuste fino, e é isso que o pessoal tem trabalhado lá fora. Então, mas o que é interessante, Jane, é que aqui no Brasil a gente tem muita coisa por fazer, muita coisa mesmo, né? E aí a gente vê tanto da questão de quem vai fazer o projeto de eficiência energética, como dentro das empresas, né? Você chega na empresa, a pessoa não sabe nem onde está a conta de energia elétrica, quanto custa, por exemplo, para fazer um parafuso, em torno de quilowatt-hora. Então, realmente a gente tem muito por fazer no Brasil. Então, para nós elevarmos o patamar, eu acho que é fundamental, né, a questão do conhecimento, ou seja, as pessoas elas têm que ser capacitadas, as pessoas também têm que ser sensibilizadas, eu acho que tem que difundir mais a eficiência energética, eu acho que nós temos que aumentar o nível de como são feitos os projetos, né? Então, o projeto da ANEEL, muitas vezes, ele prioriza o quê? Pela questão do RCB, ela prioriza a troca de um equipamento por outro. No momento que você vai fazer uma engenharia mais pesada, mais aprofundada, realmente o recurso ele termina não se viabilizando, então as pessoas terminam não fazendo, né? Mas temos sim potencial, né? Muito potencial para a economia, e eu acho que realmente aí nós temos que trabalhar com uma engenharia bem mais pesada, bem mais efetiva, né? A se aprofundar mais em cima dos projetos, dos sistemas e principalmente dos processos, né? Que são consumidores de energia, para que realmente a gente atinja os níveis que nós temos na Europa e na América do Norte. Tá ótimo. Obrigada, professora Odilon. Por nada. Cassandra, vamos contigo, então? Vamos lá. Eu acredito que o conhecimento muda comportamento e gera resultado. Essa é a fórmula. É preciso divulgar, é preciso debater. O RS Solar vem se empenhando muito junto ao SEBRAE para poder divulgar o que é eficiência energética, como eu consigo resultados, mas será que 42% com ação comportamental é possível? Como que é possível? Como ele fez? Enfim, tornar esse assunto mais conhecido, desmistificá-lo, além, é claro, de trabalharmos pelo fomento dessas ações, porque se o empresário não tiver dinheiro, ele não consegue implementar nem o monitoramento. Então, eu digo que fomentar e divulgar, esclarecendo o que é, como é e quais os resultados que nós podemos obter dessas ações de eficiência energética. Essa seria a pauta fundamental para mim. Obrigada, Cassandra. A Ângela aqui comentou, concorda contigo. Falar, ter consciência e ter atitudes. Professora Aline Pan, seu encerramento, então. Completando, né, o que o professor Odilon e que a Cassandra falou, porque é exatamente isso que eu penso, que os dois comentaram. A gente precisa... Existem indicadores de desempenho energético que a gente pode criar para cada realidade, né? E a partir desses indicadores, a gente pode prospectar projetos muito interessantes. Mas tudo isso só será possível se a gente tiver realmente financiamento. E aí a gente entra que o BNDES tem recursos enormes para sustentabilidade, né? Muitos estão sendo usados, inclusive, para energia solar fotovoltaica. E por que não oportunizar que esses integradores, que hoje já vendem energia solar fotovoltaica, não vendam também projetos de eficiência energética? Eles vão ampliar, né, o seu portfólio, vai circular mais recurso, inclusive porque há projetos de eficiência energética, eles não precisam ocorrerem todos ao mesmo tempo. Eu posso primeiro priorizar a questão de iluminação da minha empresa, depois eu vou priorizar a questão da refrigeração, e assim eu vou indo. Enquanto eu vou vender um sistema solar fotovoltaico, eu vou vender apenas uma vez. Então, a gente precisa envolver a sociedade, a pauta é envolver a sociedade, mostrando que isso é importante e que realmente dá resultado. Então, eu trabalho com energia solar fotovoltaica desde 98. Quando a gente estava trabalhando lá em 98, ninguém acreditava nisso, né? O nosso payback, ou seja, o tempo de retorno do investimento em energia solar fotovoltaica no Rio Grande do Sul, era para mais de 15 anos. Hoje, nós estamos em torno de 3.
E é o tempo de retorno que o professor Odilon falou que a gente vai ter de um projeto de eficiência energética. Então, por que a gente não está fazendo pressão, movimentos, né, do solar livre? Por que a gente não está fazendo movimentos de eficiência energética? Porque nos falta conhecimento, porque nos falta incentivos para isso. Então, eu convoco a sociedade a fazer essa pressão junto com a gente, a nos apropriar mais sobre o assunto, a cobrar deste governo um planejamento energético que se fundamente, né, a partir desses conceitos, e que a gente realmente, né, prospere o nosso país a partir de soluções inteligentes, não em soluções importadas. Então, também, daqui 2 semanas, eu estarei participando do Smart E em Munique. Eu sou uma das fundadoras e coordenadoras da Rede Brasileira de Mulheres na Energia Solar, e nós somos convidadas a palestrar lá. E é um evento que esse ano, pela primeira vez, está integrado eletromobilidade, hidrogênio verde, gestão de energia e energia solar. Esse evento, ele está priorizando essas 4 categorias, por quê? Porque nós precisamos conversar entre todas elas, né? E ainda faço um parêntese, né? Um dia vai ser dedicado às mulheres que energizam mulheres, porque nós precisamos de mais mulheres também no setor. Então, assim, realmente, essa caminhada, como a gente falou dos carros elétricos, eu sou a favor, eu coloquei aqui uns contrapontos, tanto que eu já tenho uma moto elétrica, mas eu acho que a gente tem que fazer essa caminhada com bastante inteligência, mas se alicerçando em todas essas bases e não uma única solução. Tá certo, obrigada, professora. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso evento, o nosso RS Solar em Pauta, oportunidades em eficiência energética. Eu agradeço a presença de todos vocês, claro, em especial aos nossos painelistas, a professora da URGS, Aline Pan, a empresária da Efficiency, Cassandra Tomé, professor da PUC, Odilon Duarte, muito obrigada pela participação de vocês, por tirarem as dúvidas dos nossos participantes que estão aqui elogiando bastante o conteúdo, elogiando bastante a fala de vocês, todo o conhecimento que vocês compartilharam hoje aqui no RS Solar em Pauta. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação de vocês, uma ótima noite e até a próxima.